Para a gente começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse o seu nome e a sua idade. Bom, meu nome é Carlos Benjamin Zimmermann, o brasileiro de Zimmermann. É interessante. Outras línguas inglesas, por exemplo, o pessoal fala direito, né? Dizem Shakespeare. E como é que se escreve? Shakespeare. Mas tudo bem. Por exemplo, a palavra do Ford. Aqui no Brasil é Ford. Se adaptam. Qual que é a pronúncia correta? Zimmermann. É forte. Por exemplo, tem um que deixa as máquinas aqui, que é Porazzi, dizem. Mas o certo é Porazzi, né? Que nem é Graziotin. E qual a sua idade? Minha idade de momento é 93 anos. E não espero ficar muito mais velho, porque isso ali já é uma idade que dá problemas, né? Tem uma série de problemas, né? Mas a gente vai relevando. Como eu disse, muitas vezes a pessoa pergunta como é que vai. Eu digo, eu vou bem. Agora, descontando os ruins, o que sobra ainda está ótimo, né? Então a gente tem que levar a vida numa, numa boa, né? Eu queria saber um pouco da história da sua família. Os Minha seus família, pais, os seus avós, como é que chegaram até aqui? tá bom, então tem que pegar lá longe. Meus avós chegaram em 1825, 26. Foi com a terceira leva de imigrantes e de um navio que fizeram para fazer esses transportes. Não sei, levavam meses, eu acho. E ficaram no Rio de Janeiro, numa ilha lá de quarentena, e depois vieram para o sul. Mas antes, já na primeira viagem, veio um Zimmermann, mas esse eu acho que morreu solteiro, parece que não deixou descendência. Mas meu pai, lendo isso uma vez no jornal da época, ele se chamava Carl Benjamin Zimmermann, quer dizer, Carlos Benjamin. E eu sou o segundo filho em casa ali, e o meu irmão já tinha nome, né? Aí meu pai, em homenagem ao primeiro que veio, me deu esse nome de Carlos Benjamin. Só que esse, pelo que nós sabemos, ele não deixou descendência e é um engano. Meus antepassados eram outros, né? Vieram com 5 filhos homens. E desses 5 filhos homens, se esparramaram aqui, né? Tenho ali na parede, ali tem um emblema ali, que alguém fez do grupo da família, né? E uns ficaram lá em Santa Maria, naquela zona, como é que chama aquela cidade lá?
que estava o tigreiro, Itaara. Um se estabeleceu em Itaara e no tempo era tudo selvagem e muitas bicharedo ali. E ele, claro, era caçador também. E na época tinha ainda onças, ou sei eu que tipo de tigre ali. Talvez jaguatirica e não sei o que mais. E ele pegou um apelido, ele se chamava Martim, um dos 5 filhos que veio com o casal. E um dia ele foi com o filho, também nas montanhas ali, e viram um tigre. E esse tigre se refugiou numas tocas lá, pedras, não sei o quê, furnas. E ali estava com um filhinho junto, quer dizer, não sei, talvez 10 anos, uma coisa assim. E estava já meio escurecendo. Aí diz, mas esse bicho eu tenho que pegar, né? Juntaram lenhas ali, lenha seca, e na frente da furna ele fez fogo, bastante fogo, né? E da manhã vamos ver o resultado do bicho morto aí. Na outra manhã vieram lá, o fogo estava apagado. Aí ele mandou o guri, entra ali na toca, vê se o bicho está morto. O bicho entrou lá, está morto, pai, né? E desde ali ele pegou a alcunha de Martim Tigreiro. Ele fez história lá depois, naquela época ali, né? Este era um. Mas os outros se esparramaram, uns foram para Teutônia. Meu avô foi para Teutônia. E lá nasceu meu pai também, né? Hoje tem outros nomes, que é Languiru e não sei como é mais lá. Antagorda, parece que fica perto lá, tinha tudo ainda lembrança de bichos, né? Bom, meu avô faleceu mais cedo. Ele provavelmente pegou tifo. Na época, isso era uma doença que havia muito, né? E pouco socorro, não tinha remédio. E me contam que quando foram enterrar o meu avô, um outro filho dele já estava com a doença também em casa. Aí foram fazer o enterro e disse que quando voltaram o outro também estava morto já, né? E, afinal, meu avô, naquela época, eles tinham muitos filhos. Os filhos da capital, né? Trabalho. Ao todo, ele tinha 18 filhos. E 2 vezes minha avó tinha gêmeos também, né? Um outro fato que me contaram, que a minha avó, quando casou, recebeu de um escravo como dote também. Esse escravo se chamava Emanuel, mas ele depois fazia parte da família, né? Ele comia junto na mesa e meu pai era o mais novo dos 18. Ali esse escravo ensinou ele ainda a andar de a cavalo, né?
Ele fez questão, meu avô, eles se davam bem, né? Diz, olha, quando eu falecer, eu quero ser enterrado ao lado do meu avô, né? E, de fato, assim fizeram também, né? Bom, isso são os fatos da família, assim. Quem era o seu avô, o Martim? O seu avô Não, era o Martim Martim? não, esse era irmão do meu avô, né? Esse já era um dos 5 filhos que vieram no primeiro casal, né? Bom, e ali também, dali foram se esparramando para tudo que é lado. Meu pai, como eu disse, era o último, e esse teve depois um pouquinho mais de estudo, 1 ano em Novo Hamburgo, já um colégio separado, né? Mas 1 ano só. Acontece que antigamente esses imigrantes, eles não tinham nada que organizado, né? Eles construíram, primeira coisa em geral, uma igreja. Depois um salão de dança e apresentações e coisas assim, né? E que podia falar ali a respeito? Meu pai tinha, então, mais um pouquinho de estudo, né? Porque minha avó depois já estava um pouco melhor de vida, né? E os outros tios e tudo se esparramaram, né? E meu pai trabalhou primeiro em Porto Alegre, um pouco eu acho que era comércio. Depois ficou viajante. E a firma era Lajeado. Eles queriam viajante para essa zona do Alto Uruguai aqui. Aí meu pai se estabeleceu em Ijuí. Eu acho que foi em 1912, eu creio. E ele começou a viajar. Primeiro ele foi junto com outro irmão mais velho. Eles vieram em lombo de burro. E um burro com as amostras. Na segunda viagem ele já veio de carroça. E veio um rapazinho junto ali para cuidar dos animais. Quando chegava numa cidadezinha onde tinha um comerciante, e dar água para os bichos e deixar no potreiro e essas coisas, né? Isso foi já a segunda viagem. Depois ele comprou uma jardineira, eu acho que era 1926, uma coisa assim. E ali ele levou junto um tio meio por parte da minha mãe, de Lajeado também. Enquanto meu pai vendia para uma firma, ele vendia outras coisas. Era para fazendas e não sei, coisas de fitas e não sei o que lá mais. E o interessante é essa jardineira, eles contavam, pontes não tinha muitas, ou era val, ou era barca. Mas como o rio ali, o Uruguai, tem muitas subidas e descidas fortes, né? Diz que era um sacrifício, às vezes subido na subida depois, na descida trava, né? Mas na subida
esse carro ali, ele começava a falhar, querendo apagar o motor. Aí meu outro tio aqui, ele já pulava fora para procurar uma pedra de calçar para não correr de volta de ré. E disse que era um sacrifício. Meu pai levava junto um facão grande e uma pazinha para, às vezes, desatolar. E o facão era quando passava numa picada, ali ainda tinha mato dos dois lados, às vezes caía uma árvore, de abrir o caminho, né? Era difícil. E numa viagem que ele fazia, essa era mais longa, ele levava 3 semanas. E outros, então, eram mais perto, era Panambi, e roda aqui, Alto da União, e Itaí, e umas zonas ali assim, né? Mas era um sacrifício, era... Muitas vezes nós andávamos... depois ele comprou um carro Ford, modelo 29, né? Mas do ano que ele comprou era já 30. Eu nasci em 29. Mas com esse carro ele viajou praticamente 20 anos, né? O que eu vou relatar ali? Ele tinha... Não era fechado com vidros, era com sanefas, era um troço que se puxava para baixo e engatava ali. Mas nas frestas no inverno entrava um frio danado. E ainda era, bom, já era mais moderno um pouco, mas em geral para fazer pegar era manivela. E isso era custoso, né? Dele, Muque, né? Qual era o nome do seu pai? Eugênio. Acontece o seguinte, naquele tempo os escrivães, etc., era tudo feito a machado, né? Ele foi descobrir depois que no atestado, em vez de Eugênio, era Agênio. Era praticamente feminino, né? Daí ele teve que ir em jornais da época ali e retificar o nome, né? Dizer, olha, meu nome não é assim, conforme consta no atestado, né? Isso foi mal escrito. Eu sei de outros casos também, eles erravam muito a escrita, né? Mas isso são coisinhas que aconteceram. Bom, e meu pai foi viajante, não sei por quantos anos. Depois foi trocando de carros também, né? E, por fim, viajante quase não existe mais hoje em dia. Eles fazem isso direto com as firmas, né? Mas ele foi muito, como é que eu vou dizer, ativo e esforçado. E hoje em dia tem até onde é que meu pai mora hoje em dia, tem uma ruela que tem a Rua dos Viajantes, né, que deram homenagear os viajantes de uma vez, né? Sempre tinha baile dos viajantes. Era muito concorrido esses bailes. Bom, por fim, meu pai se aposentou, mas eu estava em dúvida o que estudar. Estudei, fiz só ginásio na época. E dali tinha uma porção de opções. E tinha interesse também na agricultura, às vezes ajudava lá em casa. Meu pai tinha uma chácara, e
tinha arvoredo de fruta bastante. E tinha de tudo praticamente, peras, maçã, uva, ameixas. Mas se plantava também milho, mandioca, tinha gado. Gado não, só umas 2 vacas de leite, mas tinha potreiro. Tem o bairro, como é que chama lá? Tu te lembra de Juiz? Lá do açude. Oswaldo Aranha. Bairro Oswaldo Aranha. Aquilo lá já era mais para fora, né? Ele foi comprando mais uns terrenos ali e tinha, eu acho que, eu não sei bem quanto, mas tinha umas 2 quadras, mais ou menos assim. E uma parte tinha uma vertente um pouquinho adiante. Ali ele fez um açude nos caprichos, conforme manda o figurino, né? De tijolos largos, uma comporta de madeira de lei, com tábuas ali para fechar ou abrir, na frente tela. E foi, eu acho que, o primeiro açude da cidade, lá nas redondezas, né? Ele sempre queria criar carpas. Nas viagens ele soube que como é que chama aquela cidade onde é que tem muito poloneses ali? Guarani das Missões? Guarani. Lá tinha um que já tinha carpas. Daí ele combinou uma hora, quando tivesse alivinos. E aí o outro marcou, tal dia, e quando o pai chegou lá, tinha outro de Juiz na linha 3, um tal de Zimpel. Ele fazia tijolos. E ali também tinha um açudezinho. E aí os dois se combinaram de fazer isto mais em tamanho industrial. O homem lá entrou com a terra, onde já tinha tirado barro, etc. E o meu pai mandou fazer as taipas. Fizeram um açude grande e mais 1 ou 2 pequenos. E meu pai era tão interessado, tinha outros também, tinha um italiano na linha, eu não sei como é, lá para fora também. Esse também fez sociedade com meu pai, um açude. E esse da linha 3 ali, e meu pai e um da linha 4 fizeram também 2 açudes. E nós queríamos, quer dizer, eles queriam fornecer peixes 1 vez por semana no açougue. Mas isso no começo não funcionou muito bem, porque a carpa é muito prolífera, dá muito peixe pequeno e tem que ser tratado. E o trato não é como hoje, que se compra para boi, para cachorro, para peixe, seja o que for. Então tinha muito peixe mais pequeno. E o pessoal logo que queria um peixe de 2, 3 quilos, né? Isso estava difícil. E aí veio em 1940, mais ou menos, não sei se foi 41, um ano de seca,
E depois um ano de chuvarada em excesso. E ali arrebentou tudo que era açude. E os peixes se foram e a sociedade também se foram, né? Mas meu pai foi um dos incentivadores de criar peixe para consumo em açudes, né? Seu Carlos, e como que o senhor veio morar em Chiapeta? O seu pai veio primeiro? Não. Ali eu tinha diversas opções. Eu me dediquei um pouco no colégio em artes. E fiz uns trabalhos lá que fui bem sucedido, né? E ali por exemplo, como escultor, a gente tem que ser muito bom para ganha pão disso também, né? Pensei, às vezes, até em cemitérios de fazer esculturas e coisas assim. Mas eu tinha também outros projetos. Eu gostava de mato, gostava, por exemplo, floricultura. Como é? Paisagismo? Paisagismo não, árvores, eucalipto e milho, mas outros tipos ali, né? Mas tinha mais outras, tinha gosto pela psicologia, me interessei em parte. Em todos os casos a gente foi indo, né? E por fim tive que fazer uma seleção. Aí fui pensando o que é o mais importante. O pessoal estuda medicina, estuda isso, estuda aquilo, né? Mas não adianta fazer hospitais, etc., se não tem o que comer. A comida, eu acho que é a coisa mais básica que nós precisamos, né? E um estudioso da matéria já tinha dito também, se as cidades de uma hora para outra são extinguidas, a agricultura levanta elas de novo. Agora, se a agricultura é destruída de um momento para o outro, mora a cidade junto, né? Então, eu me decidi pela agricultura. Mas ali, na época, o Getúlio queria desapropriar em Bagé 15 léguas de campo, se não me engano, e fazer um polo agrícola, principalmente trigo. Antes disso, o Rio Grande do Sul já exportava trigo, mas a população era pouca no Brasil também. Ali entrou a ferrugem e aí babaus, né? Mas em Bagé tinha uma estação experimental, tanto para trigo como para outros produtos também, e uma outra de pecuária. Aí nós entramos em entendimento para eu fazer um estágio, se possível, para pegar mais do jeito com máquinas, né? Que juiz não tinha. E daí nós encaixaram lá como diarista, mas os doutores lá de todas as matérias me levavam, mostravam, trabalhava na ferraria, trabalhava, e junto com tratoristas, até trator de esteira, né? E enquanto eu depois trabalhava, outro sentava na sombra e descansava. Mas me deram essa chance, né?
ganhava uma mixaria como diarista, mas deu mal e mal para pagar o hotel, né? Tinha um hotel lá. Isso foi quase um ano inteiro. Depois nós, com mais outros sócios, fizemos uma sociedade de 4 sócios. Compramos automotriz e mais tratores, etc. Um já tinha automotriz e trator também. Mas acontece que aquele ano foi ano de azar, ano de El Niño. Chuva, 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 plantamos fora de época e colhemos mal, já tinha terra hortada, tinha muito, essas gramas, como é que chama esse capim ali? Me escapam os nomes ali. Tu sabe, Patrícia? O joio, aquele do trigo. Tem outro nome, mas hoje em dia se planta para pastoreio, né? Mas sei que foi um fracasso muito grande. Daí nós abrimos a sociedade e fomos procurar em Cruz Alta. Lá já tinha mais gente plantando trigo e outras coisas. Por fim, veio também a soja. A soja foi até a nossa salvação depois também. Mas, em todos os casos, nós, um ano bom, outro ruim, etc., melhorar primeiro o campo bruto, botar adubo, e isso lá em Bagé ninguém botava. Adubo, calcário, etc., e também encareceu. Mas tínhamos arrendado para 10 anos. Tivemos 2 anos bons de trigo. Ali entrou o trigo papel. O adubo papel, que chamavam também. Acontece o seguinte, tempo do Kubitschek, foi uma das piores épocas. Este cara nos arruinou, que nem ultimamente também os políticos ali que acabaram quase com Petrobras e outras coisas mais aí, né? E nós chupando no dedo. Acontece que na época, vocês não acreditam, os moinhos, se comprassem 100 sacos do colono, tinha direito a outros 100 de graça. E o governo apregoava para não subir tanto o salário mínimo. E ali, o que esses moinhos faziam? Compravam 100 sacos, talvez na nota para o governo botavam 200, ou em todos os casos também, eles adulteravam o específico. Aí tinha um órgão em Porto Alegre que dizia de cada compra do moinho tinha que mandar uma amostra da quantidade de compra. E ali a gente ficava à espera até que viesse o retorno, né? E ali eu sempre ia em Cruz Alta, no moinho onde é que nós estávamos vendendo, e perguntando, né, como é, já veio o retorno ali para vocês nos pagar? Não, não veio, estamos esperando, etc. Tinha uma cooperativa dos agricultores em Cruz Alta na época também. Aí falando com eles, etc., tá, vamos despachar trigo para Rio Grande. E foi um vagão inteiro que nunca deram resposta. Na outra safra, meu pai foi a Porto Alegre, pegou um avião, aqueles DC-3,
né, que desce 3, mas entra 10, não sei. Foi a Rio Grande para destrinchar o negócio. Chegando lá, para quem foi consignado da primeira vez, mostrou num canto lá um trigo ensacado, tudo furado de saco e de caruncho, né? Disse, esse é seu trigo. Nós tiramos daqui, não sei, uns 30 sacos para completar uma quota e o resto ficou, mas não nos avisaram. Né? Daí fazer o que com esse trigo? Daí o cara disse, bom, está carunchado, tem que primeiro ventilar para tirar os carunchos fora e o farelo. Tiraram uma porção de sacos e agora, isso é um outro que fazia, tem que levar lá. E agora fazer o que com esse trigo mais limpo? Tem que mandar imunizar, senão caruncha de novo. Quem é que faz isso? É um terceiro ali. Né? Leva lá de novo. Depois, o restinho ali, vão vender para quem? Ninguém quis. Um que fez uma oferta a preço de banana foi o primeiro para quem foi consignado pela cooperativa, né? Só para ver, perdemos um vagão inteiro de trigo, porque o que sobrou, isso não pagou, acho que nem as passagens. Bom, em todos os casos, depois nós viemos para cá. Nós compramos aqui também, e era distrito de Santo Ângelo. Meu pai ganhava mais como viajante, né? E os preços antigamente eram baratos aqui de terras, né? Tá. Depois nós passamos para Catuípe, sem mudar de endereço. E mais tarde nós passamos para Chiapeta, também sem mudar de endereço, né? Mas é um caso interessante. E o que mais eu vou contar daquelas épocas ali? Que ano o senhor veio para cá? Em 62. Nós tínhamos, um pouco antes, já arrendado aqui para outros que também se aventuraram. Por exemplo, o Leopoldo Löf, de Juí. Estava morto já. E os Grimm também vieram mais cedo. Os Grimm vieram primeiro para Bagé também. E depois se estabeleceram aqui, né? Seu Carlos, o senhor sabe alguma história sobre as fazendas As Brancas ou a Montelvão? Olha, das Brancas eu não sei. Isso aqui fazia parte dessa fazenda, né? E ali nós compramos uma parte, o Löf, este já tinha comprado antes, e os Grimm também, né? Mas as medições, nós invadimos por um medidor, agrimensor, que já tinha feito para os outros, né? Mas aquilo era tudo meio a grito. E o sinal é que os outros tiveram que pagar depois as sobras, que desconfiaram que estava tirando demais, né? E de fato tinha. Nós ganhamos uma parte aqui na frente por causa que nós tivemos que dar estrada, né? Mas esse da frente aí, depois também deu um rebuliço ali ainda com o vizinho, diz que eles pagaram
a nossa parte, né? Mas por fim dividimos aquele, era 100 metros ainda de largura e pega um pouco de capão e banhado, né? Aí a gente dividiu o prejuízo, né? Mas é só para ver que dava problema antigamente, né? E da Fazenda Monte Alvão, o senhor já ouviu falar? Qual é aquele Monte Alvão? Também é da mesma gleba grande aí do Chapeta, né? Por exemplo, aqui no Chapeta, isto vai até a sede lá, ia. E lá, então, lotearam para fazer vila e cidade, né? Isso eu sei, mas assim eu tenho pouco contato com essa gente mais de longe, era só mais vizinhos daqui. O senhor não conheceu ninguém da família Chapeta? Olha, conheço assim de passagem, por exemplo, ali, o vizinho ali, né? Tivemos uma vez um problema, eles fizeram fogo no campo e passou a sanguinha e passou no nosso trigal, né? Mas ele depois nos indenizou mais ou menos o cálculo do prejuízo, né? Mas assim a gente não tinha grandes contatos, né? O senhor lembra de ir lá na sede de Chiapeta? Como é que era lá? Ali tem um caso interessante. Tinha um prefeito, o interventor, como é que chamava na época. Ele não era Zimmermann, mas era Zimmer. Faltou um rabicho ali. E este era interventor. E quando fez 2 anos que tinha já o município, eles fizeram uma festa. Convidaram os colégios, etc. E até o colégio aqui, que nós tínhamos aqui nos Grimm, organizaram também com vestimenta, mais ou menos a rigor da época, vamos dizer, das etnias, né? E lá o palanque era em cima do barranco, era do lado da igreja. E este Zimmer, ele discursou, ele tinha um dialeto alemão meio gozado, também então no português saía meio gozado o negócio. Mas em todos os casos, ele discursou, era para vir como é de Porto Alegre, o governador não veio, mandou um substituto, veio polícia também, na praça era um potreiro, ali então tinha um policial lá, começou a apitar, botar aqui, como é que se diz, enviesado assim, né? Aí botamos uns 3, 4 carros, ali estava cheio a linha ali. Fizeram umas barracas assim, com lonas um pouco, para os estudantes, né? E estavam assando churrasco. Já veio primeiro um convite do município, né, para as famílias. Quando nós fomos, eu ainda disse para minha mulher, já falecida, né, primeira esposa, digo, poxa, eu acho que esqueci uma coisa. Já que tem churrasco, me esqueci de levar palito, né? Em todos os casos, nós fomos. E lá tinha discurso e mais discurso. E o pessoal lá já buscando churrasco lá. Quando
e enfiei na fila ali, numa dessas acabou. Mas espera um pouco que vão ganhar mais uma vaca. Espera mais até umas horas ali, aí no açougue vocês podem pegar a carne lá. Passou o tempo, cheguei no açougue, cheio por dentro e por fora. Digo, não dá mais para esperar. Aí voltamos para casa, sem churrasco. Os estudantes ganharam um naquinho. E outros levaram, e diz que um levou de caminhonete, não sei para onde, né? Espertalhões, como em toda parte tem, né? Ainda compramos lá, parece que é uma cuca, uma coisa lá que tinha para vender. E viemos para casa, fizemos almoço aqui. Foi a grande festa que nós preparamos lá. E o que o senhor lembra que tinha lá? Como que era a vila? Como é que chamavam também antes de se tornar município? Como? De que maneira? O que tinha na vila? Como é que ela era? Bom, a vila, como eu disse, o discurso era no barranco, né? Do lado da igreja, né? E a vila era mais pequena. Mas uma coisa que tem algumas ruas mais largas que ficou até hoje, né? Mas, no mais, assim, tinha pouco comércio, nada. Depois veio a cooperativa, né? Também quebrou. Em Juí também quebrou. Quer dizer, a cooperativa de Juí, Cote Juí, foi uma das maiores do Brasil e talvez da América do Sul, né? Tinha sedes em diversos lugares, mas devido às roubalheiras, como em tudo, acaba em nada, né? Falar nisso, eu sou crítico de políticos, principalmente, né? E desde Cruz Alta, 10 anos que nós trabalhamos lá e 2 anos bons que fomos roubados também, já no tempo do Kubitschek, nós começamos a botar máquinas nas ruas e cartazes e tudo mais. E desde ali não parei mais, só ultimamente parei. Mas logo mais depois, se quiser, eu posso mostrar. Seu Carlos, a gente já está quase acabando. Como? A gente já está quase acabando a nossa entrevista. Já? Já, porque já é quase meio-dia. Bom, continua outra hora. Sobre a colonização de Chiapeta, o senhor sabe um pouco como é que foi que eles lotearam lá as terras? Não, muito pouco, muito pouco. Eu posso contar um pouco mais, eu estudando assim, colonização alemã, por exemplo, que começou também já um pouco antes. O Brasil precisou, para as guerras paraguaias, etc., precisou militares, vamos dizer, que dirigissem. Aí buscaram, na Alemanha, diversos também, que têm os nomes, tem como olha, os nomes me escapam, mas eu sei que tem diversos, que hoje tem fazendas também, né? Ganharam pagamento em terra depois, né? E esses mandaram um também para a Alemanha, que naquele tempo não era um país, eram ducados, principados, etc. Eles iam lá perguntar para quem quisesse vir para o Brasil. Quem pudesse pagar a viagem ganhava um lote aqui no Brasil. E quem não pudesse pagar ia para
exército, né? E desses ali, também esses aruaceiros e coisa ali que não prestasse, também ia para o exército. E ali eles ajudaram depois nas guerras cisplatinas. Eu tenho até uma espada do tempo daquela... Um dos meus tios, não sei de onde que conseguiu, depois ele passou para... Quer dizer, esse tio era meu padrinho, e aí consegui dele essa espada, né? Mas, se você tem pouco tempo, eu vou mostrar umas coisas ainda, ou volto outra hora. O senhor gosta de coisa antiga? O senhor tinha um museu na sua casa? Tinha. Eu tinha museu. Eu tinha um pedaço de museu que eu mostrava para os estudantes de Chiapete que vinham aqui de ônibus, né? E aí nós fazíamos uma caminhada ecológica também, né? Mas parte do meu museu já me desfiz, a maior parte. Eu sou nascido em Juí e passei muita coisa, as principais para Juí, né? Mas ainda tem algumas coisas mais guardadas. Não sei para que lado vou dar. Mas, olha, eu preciso mais tempo para mostrar isso aí. A gente vai finalizar, então, a parte do seu depoimento. O senhor quer deixar uma mensagem final para sua família, para os seus netos que vão poder ver essa gravação no futuro? Bom, em parte eles sabem que meus filhos, genros, eles vêm muito aqui quando podem. Tenho netos e tenho agora, eu acho que 5 bisnetas e um bisneto, né? Mas eles vêm muito aqui, eles gostam de vir aí.